Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, povo lindo de Deus. Mais um podcast, né, minha amiga? Com a graça Muito de feliz Deus. de estar Muito aqui. feliz por estarmos aqui. Uma bênção de Verdade. Deus. E esse tema vai falar de fala que personagem, de uma passagem do Pedro, gente. Porque eu sempre falo aqui que eu gosto muito do Pedro. Porque eu me identifico. Quem não, né? Quem nunca foi Pedrão na vida? Então, eu gosto muito do Pedro devido a isso. Então, vai falar sobre aquela passagem, né? Quando ele negou a Cristo, né? Antes do galo cantar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu gosto muito. Quem não tem, né? Como a Paty acabou de falar, um pouco de Pedro. Tem uns que tem muito Pedro. Muita característica dele, né? Tem uns que tem pouco, né? E outros que ficam no meio termo ali. E tem uns que tem tudo, né? Então, temos um pouquinho, sim, de Pedro. Um Pedro bipolar, né? Porque na passagem, né, uma hora, é aquele Pedro bipolar, aquele que vai pro culto, amiga. E no instante tá cheio, glória a Deus, saiu do culto, já tá vazio, já briga no trânsito. Já volta nas velhas práticas, depressivo. Na primeira virada o carro fechou, já xingou, acabou. Então é um Pedro a unção bipolar. Ficou na igreja. É um Pedro bipolar, né? E tem o Pedro montanha-russa. Hora tá bem, hora não tá. Não, eu vou, eu faço, eu tô contigo, Senhor. Aí, né, a hora que virou, já não tá mais junto. Então, eu falo que nessa passagem o Pedro não era convertido ainda, né, na verdade, né? Porque quando você tá convertido, nada te abala. as atitudes são outras, é totalmente diferente. Vamos lá pra palavra, então, para vocês entenderem, né? Tá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, diz assim, eu vou pincelar aqui o 31, 32, 33 e 34. Vamos lá. Então lá, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Uma coisa que eu aprendo aqui, amiga. Simão, toda vez na passagem da Bíblia que Deus quer chamar a atenção, tipo um puxãozinho de orelha, ele fala 2 vezes o nome. Simão, Simão, Marta, Marta, Jacó, acho que é Jacó, né? Jacó. Então repare, não é verdade? Ele chama a sua atenção, né? Deus impõe mais uma vez o seu nome. Sim. Ele quer te ensinar algo, te alertar a algo. É verdade. Então, ele fala 2 vezes. Não me fala Vanessa, que eu já vi você puxou de orelha, né, amiga? Mas às vezes é preciso, né? Bom, e no capítulo 32, no versículo, né, 32, fala assim: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então aqui é onde que eu falei, o Pedro, ele não era convertido. Não. Né? É porque a nossa trajetória, ela vai nos moldando dia após dia. Se a gente for olhar para a história de Pedro, né? Ele era um homem sanguíneo, ele era encrenqueiro, briguento, né? Sim. Esse era o Pedro. E aí, ele foi sendo lapidado no decorrer da trajetória dele. Sim. Né? E assim somos nós. Nós temos que ser lapidados todos os dias. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Sim. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Nós temos que ter aquele ditado, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não pode existir no nosso meio. Por quê? Em todo o tempo o Senhor está nos moldando para algo novo, nos trazendo atitudes novas, características novas. E nós sempre temos algumas lacunas e deficiências para vencer. Com Quem certeza. falar que não tem, amiga, eu não acredito. Nós Sim. sempre temos novos desafios, superar a nós mesmos, vencer né, os nossos desafios internos. Quantos leões nós temos internos para vencer? Então, dia após dia, nós vamos construindo o nosso chamado. E foi assim com Pedro. Ele estava sendo lapidado por Jesus, Sim. construído por Jesus. É né? verdade.
No versículo 33, fala assim: mas Pedro replicou. Então quer dizer, Pedro replicou. Quantas vezes a gente questiona, a gente Questiona, quer argumentar, né? Senhor, estou pronto a ir contigo. Esse é o Pedro que eu falo montanha-russa, tá? Então, eu estou pronto a ir contigo para a prisão, quando para a morte. Então, ele afirmou já, não, eu tô contigo e não abro mão, tô junto. Aquele Pedro que, entendeu? Mas na hora que ele viu Jesus sendo pego, sendo levado a Pilatos, o que ele fez? Ele teve medo e negou. Verdade. Né? A Bíblia fala que ele negou Jesus. E Jesus já tinha alertado ele que ele faria isso. Então, muitas vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos, né? Convicções, não, eu sou a tal, eu sou a que prego melhor, eu sou a que canto melhor. E não é bem assim. No versículo 31, além de chamar a atenção com dois nomes, que é um chamado de Deus para atenção, né, da correção, fala que vai peneirar. Então, eis que Satanás já recebeu autorização. Então, outro ponto que eu esqueci de falar, Satanás não tem autoridade para estar mexendo com a sua vida. A não ser que Deus permita. A não ser que Deus permita, porque o Satanás, ele é um servo de Deus, ele trabalha na corrente. Olha que forte isso. Então, ele não tem autoridade para mexer, se Deus não permitir. Às vezes a luta vem, você acha que tudo é o diabo. Às vezes o diabo fala, ei, mas esse não é eu. Mas é Deus permitindo, para te moldar. E aí, olha que fala aqui, recebeu autoridade para vos peneirar como trigo. Não sei se vocês já perceberam, quando para café, quando peneira café, amiga, eles passam o café na peneira e joga para cima. Uma coisa que eu falo, o vento já vai arrancar, né, e vai separar o trigo do joio. Porque o joio, gente, ele é leve, ele é vazio. A pessoa sem Cristo, ela é vazia. Se a Vanessa falar mais alto, ela vai acompanhar a Vanessa. Se eu chegar e falar mais alto, ela já para de acompanhar a Vanessa e me segue. A pessoa vazia, ela não tem uma postura, ela não tem uma convicção, ela não sabe de onde ela veio, nem para onde ela vai. Isso. E o trigo, ele é pesado. Se for basear, você vê, tem uma bagagem, né? Como você tinha falado. Então, tem uma bagagem, né? O trigo. Então, a hora que Deus permite Satanás, vamos deixar bem claro, permite Satanás peneirar, ele tá jogando para cima, vem o vento. O joio vai embora da vida. Tá moldando, Deus tá moldando, porque Deus trabalha através de propósito. Sim. Ele só trabalha assim. E nós precisamos entender que quando estamos na dificuldade, ou no sofrimento, ou numa prova, não sei, nós não temos que perguntar o porquê, mas o pra quê. O pra quê faz toda a diferença. Porque às vezes, Deus, às vezes não. Todas as vezes Deus permite certas situações para que você seja moldado. E não é o outro. Porque o outro. Porque o meu marido. Porque o meu líder. Não, é você. É primeiro em mim para depois ser através de mim. Então, a mudança de postura tem que começar em mim para ser através de mim. Eu tenho aprendido muito isso nos últimos dias, né? Que a omissão não é da vontade de Deus. Você se omitir de algo, você se esquivar, você não se posicionar, isso não é de Deus. Verdade. Nós temos que nos posicionar em todas, seja na nossa casa, com o marido, com os filhos, nós temos que nos posicionar. Então Deus permite certas situações porque Ele tem que te moldar. Sim. Já ouviu falar no ditado, a Vanessa está sendo a lixinha na minha vida. Né? Quantas lixas nós temos por aí? Umas que nós amamos, outras que nós odiamos, mas serve para nos lapidar, para forjar o nosso caráter, a nossa paciência, né? Então, aqui no 33, quando Pedro replica, eu falo que ele não tá, ele é um convencido, ele não tá convertido, gente. A diferença de uma pessoa convencida com convertida é aquela, vou dar um exemplo simples, tá? Na virada do ano. Vou fazer um pedido aqui, né? Eu queria muito, essa é uma pessoa convencida. Eu quero um carro melhor,
que esse ano eu vou pegar um carro melhor. Ai, que esse ano eu vou ter aumento de salário. Ai, que esse ano eu vou trocar de casa, quero uma casa melhor, maior. Então, ele é uma pessoa convencida. A pessoa que é convertida, a palavra de Deus diz que a gente é servo. Ela não pede para ela, para o bem dela, ela é para outra. Ela serve em todo momento, né? Então, ela vai falar assim, ao pedido de uma pessoa convertida, que eu seja uma mulher melhor, que eu seja uma companheira, uma mãe melhor, um filho melhor, mais ajudadora com as outras pessoas. Para não ficar só nas nossas palavras, tem a passagem lá do fariseu com o gentil. Quando o fariseu chega, coloca a oferta dele e começa: obrigada, Jesus, por eu ser um homem bom, por eu estar aqui, porque eu estou aqui, ó, entregando o melhor. O que Jesus falou? Hipócrita. Sim. Já o gentil: Senhor, perdoa os meus pecados, me perdoa porque sou falho e pecador. É verdade. É justamente isso, né? A pessoa convencida, ela se acha merecedora, ela se acha melhor do que os outros, do que os demais, né? É verdade. O convertido não, ele conhece as falhas. Sim, se você pensar no trânsito, uma conversão, o que seria uma conversão no trânsito? O que a gente faz, amiga? Olha de lado. Dos lados. Você não vai fazer uma conversão se olhar, você não vai ter outro Apesar carro. que ultimamente, viu? Verdade assim, né? Então, você vai olhar dos lados. Então, o que você vai olhar? Para o próximo. É uma conversão. Então, eu falo que tem uma grande diferença mesmo do convencido com o convertido, né? Porque ele vira servo, né? Então, uma pessoa que é convencida acha que o alcança algo de Deus por mérito, a força da sua mão, porque eu mereci, eu fiz. Na força do braço. Né? Então, na força do seu braço. Então, Deus ajudou, né? Ele conseguir isso, aquilo. Isso é uma pessoa convencida. O convertido sabe que é fraco, que precisa de Deus da misericórdia dele em todo tempo. Que sem ele nada somos. É isso. Então, essa é uma pessoa convertida. Entendeu? É totalmente diferente, né? Que ele é fraco, ele é limitado. Isso é uma pessoa convertida. Sim. Né? Então tem uma grande diferença. Então, voltando para o versículo lá, continuando, no 34. Contudo, predisse Jesus. Jesus replicou, falou para Pedro: asseguro-te, Pedro, que antes de galo cantar, hoje, você vai me negar 3 vezes. Então, Deus permitiu que passasse peneira, por quê? Mas, nossa, Vanessa, por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Ele está nos ensinando. Né? Deus está nos ensinando. Então, por essa permissão, é porque Ele nos ama. Para a gente tornar uma pessoa melhor. Para que a gente possa crescer, de tirar o convencido para ser um realmente convertido, não é? Isso. Então, Deus nos ama e por isso que Ele permite a peneira. E Deus conhece nosso coração, Ele conhece tudo sobre nós. Não adianta enganar Deus. E Deus já falou, Ele já antes sabe de cantar como o galo, você amanhã. vai me negar, né? Isso. É verdade, meu Deus, é muito forte isso. É muito forte. Então, às vezes está passando algum vento aí, vocês acham que é Satanás. Às vezes não é, gente. Às vezes é permissão de Deus, é uma peneira, é um vento na tua vida. Olha para Jó, né? Tudo que Jó vivenciou. Sim. E Jó, a Bíblia diz, antes de tudo que ele começa a vivenciar, que ele era um homem íntegro, que não se achava falha em Jó. Olha que forte, ele era um homem íntegro, e mesmo ele sendo um homem íntegro, Deus permitiu que o diabo tocasse sobre a vida de Jó. Sim. Então, nós não sabemos e não entendemos aquilo que Deus vai fazer. Não nos cabe entender, nos cabe obedecer e aprender em cada situação, em cada circunstância. É verdade. Então, eu só vou deixar uma palavrinha aqui assim. Deus sempre vai passar peneira em nós.
sempre, para separar o joio do trigo, né? Na hora que Deus pega o barro, ele passa numa peneira. Para quê? Para tirar as impurezas. É pedra, caco. Passa na peneira, amiga. Olha, Então, quando o garimpeiro, ele vai procurar as pedras preciosas. Ele tá ali com o quê? Com uma peneira, uma peneira. descartando o que não presta para encontrar as pedras preciosas. Isso. E muitas vezes a pedra que chega, né, no nosso anel lindo e maravilhoso, ela é bruta. Muitas vezes não, ela é encontrada grosseira, bruta. Sim. Nem é E bonita, aí, né? nem Até, é né? bonita. E aí Ela tem o que valor. ser, Ela tem o valor, mas não é bonita ela ainda. tem que ser né? o quê? Lapidada, forjada, para que ela chegue na beleza Sim. daquela pérola que vai enfeitar o seu anel, daquele que vai estar na coroa. Então, ela também passa pelo processo De que dirá polimento, nós. lixa, né? Porque para um Quebra. anel lixa, fogo, porque tem tempo para chegar um molde, né? Não para você ver. Então, isso é muito forte, né? Então você passa pelo fogo, peneira, lixa, Pela polimento, para ficar bonito, né? Para ficar mais isso. parecido com Deus, né? Então, vou só finalizar aqui, ó. Então, Deus sempre vai passar a peneira. Permitir frustrações na sua vida, para que a gente volta aos olhos nele. Porque Pedro voltou, não foi? Sim. Pedro voltou aos E é olhos. isso que eu acho bonito em Pedro, porque hoje nós estamos vivendo uma era de pessoas mimizentas, amiga. Sim. Você não pode receber um não. Quantos se suicidam porque receberam um não? Quantos cometem atrocidades porque o casamento não deu certo? Temos aí o exemplo daquele, né, Sim. vereador que matou os filhos porque a mulher estava traindo. E por esses dias, o coronel, né? Tenente coronel que matou a soldada, A própria né? soldada. É. Então, assim, uma era de povo mimizento, pelo amor de Deus. Olha isso, Pedro foi repreendido por Jesus. Ele podia, Jesus não me ama, ter ido lá, feito um Sim. escarcéu. Não. Ele reconheceu o erro, ele pediu perdão e se transformou, porque a partir daí, a partir de que Pedro nega Jesus, Jesus é crucificado, Pedro volta a pescar, Jesus vai ao quê? Sim. Vai ao encontro dele lá na beira do rio, Porque Deus com nunca desiste, né? banquete. Deus nunca desiste. Ele passa a ser um novo homem. Imagina se Jesus chega lá, ai Jesus, eu não te mereço, ai Jesus, não. Ele se deu a oportunidade de escrever uma nova história. Então, ó, para com seus mimimis, para de ser mimizento, para de ser dolorido, aceite a correção, seja do seu líder, seja de Deus, de um amigo, aceite, avalie. É uma correção Sim. que realmente eu preciso? Receba e siga em frente, siga mudando. E eu já vou fazer um pequeno ressalto aqui. Deus fala mais não para nós do que sim. Muito isso. mais não. Então aprenda a receber o não. A receber o não. Né? O não faz parte da vida. Então, Deus faz isso por quê? Pra gente recalcular a nossa rota, né? Ao primeiro amor, a essência e a humildade. Então, né? Siga, né? Ali, Pedro foi constrangido por Jesus. E ele podia ter abandonado tudo, podia ter largado tudo. Não, ele fez disso um trampolim para que ele se tornasse a figura que ele se tornou, para que ele fosse o evangelista que ele se tornou, o missionário que ele se tornou. Então nós temos que reconhecer sim as nossas fraquezas, as nossas falhas. Opa, errei aqui, não vou errar mais. Sim. Opa, estava pensando e agindo de forma errônea até aqui, mas agora eu vou fazer diferente, eu vou ser uma nova mulher, né? Aceite o puxão de orelha e se dê a oportunidade, porque todos nós erramos, gente. Sim, gente, eu adoro a história, o processo, vamos dizer assim. Eu adoro o processo do azeite, da azeitona. Por quê? A azeitona tá lá, linda, maravilhosa, tudo bonitinha, mas ela tem, para virar um azeite, ela passa por uma prensa.
Ah, mas tudo bem, prensa, vento, peneira, tá beleza. Mas o azeite, amiga, extra virgem, aquela que fica nas partilheiras do mercado do lado de cima, aquelas mais cara, mais valiosa, com essência, ela é passada na prensa mais uma vez. Então, é a prensa, não é uma prensa, é a prensa. Então, ela é passada 2 vezes para tirar essa extra virgem. E né? você sabe que assim, ó, é uma qualidade. Eu tava estudando sobre azeite esses dias, até por conta. Você tá de verde ainda. Eu tô de verde, ó. Tá de azeite. Mas eu tava estudando até por conta que eu tenho procurado cuidar do templo, né? Eu preciso eliminar um pouco de gordurinha aí. E aí, pensando na alimentação, azeite que é saudável ou não, porque o óleo não é tão saudável. Sim. E olha que interessante, existem vários tipos de azeite. E cada azeite tem uma finalidade. Sim. E o azeite, por exemplo, que é para salada, que é o geralmente é da embalagem verde, se você for fazer um arroz com ele, você tá usando pior do que o óleo. Ele satura, né? Ele satura e fica mais perigoso para a saúde do que o próprio óleo de cozinha. Olha isso. Que aprendizado, gente, viu? Então, quando eu aprendi que tem o azeite correto para ir na salada, tem o azeite correto para finalizar um prato, que é para dar um sabor a mais, tem o azeite correto para fazer, que pode ir ao fogo. Gente, se você pega ele, o líquido é o mesmo, mas se você usar da forma errada, você vai prejudicar a saúde. E se você usar da forma correta, você vai alcançar o seu objetivo. Sim. Assim somos nós, né? Nós temos a forma correta de ser manuseado, utilizado. É a nossa boca, a nossa palavra, nosso palavrear. Você pode dar vida, mas você pode trazer a morte. Trazer a morte. Né? A mesma boca que traz a vida, você pode trazer a morte. Então é a mesma coisa, mesmo azeite. Pode estar fazendo bem para a sua saúde, mas ao mesmo tempo pode estar fazendo E olha, nós falamos pessimamente. isso sobre um podcast, né? Sobre cada peça estar no corpo. Cada corpo, cada um é importante para o corpo, cada um tem sua função. Foi no anterior, né? Podcast anterior. É igual o azeite. O azeite, cada azeite tem a sua função. E se eu usar o azeite verde na panela, eu vou, ao invés de eu ter o benefício, eu vou ter um malefício. Assim somos nós, né? Se nós formos usados onde nós não fomos chamados, nós não vamos abençoar, nós vamos estragar. Mas fica patinando, né? Fica patinando. Fica patinando. Então, voltando para Pedro, o que Pedro tem tudo a ver com isso? Pedro se permitiu ser moldado, ele se permitiu ser mudado e ele esteve no lugar que ele deveria estar. Isso é uma característica muito linda, porque a gente tem que ser moldado. Mesmo. É um coração ensinável, isso. Né? Porque se você tem a desobediência, um não fixo, você não vai ser moldado, porque você não tem o coração moldado. Né? E depois dessa experiência de Pedro, ele deu início ao ministério dele. E futuramente a passagem vai falar que até a sombra dele curava. Olha o nível de intimidade que ele alcançou depois desse constrangimento negando Jesus. Aí, agora, se fosse outra pessoa, hoje, no tempo de hoje, ai, Deus, você vai me negar. Já virava e falava, ele sabe tudo? Sabe tudo agora? Entendeu? Não tem. Tá falando não que eu vou negar? Que eu vou negar. Nem me conhece. Já parava por aí. É. E olha as bênçãos que Deus fez na vida do Pedro. Olha como Deus usou a vida do Pedro. É isso. Né? Porque ele teve esse coração ensinável. Né, humilde, moldável, né? E foi humilde, né? Porque o coração ensinável ele tem uma característica de humildade. Tem. Reconhecer o que errou. Isso. E recalcular a rota e começar de novo. Pedro recomeçou, gente. né? É maravilhoso, Pedro. Eu amo Pedro, gente. Se dê ao luxo de recomeçar. Se dê o luxo de se perdoar e traçar uma nova rota, traçar uma nova história. Reconheça os seus erros e diga, eu estou disposta a mudar, mude a sua postura, as suas atitudes. É possível. E se você está passando na peneira, no vento, na prensa, que seja, é tudo permissão de Deus. É isso. Porque nada, como diz aquele ditado popular, né? Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, realmente. Então, até o diabo, ele é funcionário.
de É Deus. isso. Ele só vai tocar na sua vida se Deus permitir. É isso. Então pega essa chave e vê essa peneira que está passando aí, vê o que realmente E o que saia Deus mais quer. forte. O que Deus quer e tira esse joio aí e fica só com o trigo, né? É isso. É isso, gente. Deus abençoe, Que gratidão. você tenha gostado. Curta, compartilha, nos segue nas redes É sociais. isso. E manda para as pessoas que vocês sentem no coração, porque Deus vai estar te usando para alcançar outras pessoas. É isso. Beijo. Deus abençoe.